Olá amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem com vocês? Gente, tá dando uma confusão enorme de um vídeo que eu fiz aqui, que é a farsa de Nibiru, tá? Então vamos falar sobre um pouco isso hoje, tá? Aqui ó, muita gente, eu percebo, eles vão lá e eles postam os comentários só no título que eles leem, eles não veem o vídeo. Eles veem a farsa de Nibiru e já vão, tu tá dizendo que Nibiru é uma mentira e não sei o que, tá contradizendo Chico Xavier, porque tu tá contradizendo... Engraçado a gente ver tudo isso, né? E daí a gente percebe que eles realmente não assistiram o vídeo. E aqueles que são mais ofensivos, e daí tu diz, meu, tu assistiu o vídeo? E os caras vão lá, assistem o vídeo e depois eles fazem um comentário pedindo desculpa, que realmente opinaram... só vendo o título, então não adianta, né, gente? Vamos ver o conteúdo até o final para entender tudo que a gente fala, o que é exposto, quais são os argumentos que a gente coloca ali que fazem a gente ter essa visão sobre esse assunto, né? Então, e outra coisa, gente, nós já vamos chegar na questão da farsa do Nibiru ali. Tem muita gente também que tá caindo de paraquedas agora nessa questão ufológica e, cara, é muito difícil tentar entender o que acontece com o Nibiru, se Nibiru é verdade ou não, se tu não fez um caminho antes disso, né? Então, muitas pessoas também que entram no nosso vídeo, estão vendo pela primeira vez, eles não sabem quantos vídeos a gente tem no nosso canal, se a gente já pesquisou ou não sobre esse assunto, então é bastante interessante. Algumas pessoas me escrevem dizendo, pá, tu tem que conhecer o Projeto Camelot. E aí já fazem 6 anos que eu estudo o Projeto Camelot, né? O Bill Ryan, a Carrie Cassidy, quem conhece meu canal já viu quantas vezes eu mencionei, quantas vezes eu coloquei aqui as matérias do Projeto Camelot, né? O Bob Jean conheci no Projeto Camelot, todos esses que eu vivo falando no meu programa, o Aaron McCollum, inclusive o que tem de vídeo meu desses 200 e poucos vídeos que nós temos, o que tem de vídeo meu que eu coloquei aí são as entrevistas do Projeto Camelot, gente. Né? Sargento Clifford, Bob Jean, o Aaron McCollum, o Farian Duncan, Dave Corso, cara, a lista é monstruosa, haja vista a quantidade de vídeos que tem no Projeto Camelot, né? Então é muita coisa legal lá. Então, por isso que eu digo, se a pessoa conhecesse outros vídeos, ele dizia, não, né? Ele tá careca de estudar esse assunto que eu estou propondo para ele, né? Algumas pessoas me dizem, vai ler o Zachariah Sitchin. Aí no início dos estudos todo o foco do nosso grupo de estudos ufológicos lá do início, um ano atrás, ele já era baseado, né, nos capítulos do livro do Zachariah Sitchin. Então eu estudei profundamente, né, principalmente o livro Memórias de um Deus Extraterrestre, né, por causa tanto que eu tenho meus programas aqui no canal, eu gravei os vídeos Similaridades da Bíblia. Aí quando vocês vão lá procurar, vocês vão ou a origem da Bíblia, ou seja, eu fiz títulos diferentes para atrair as pessoas para o mesmo assunto, né? Para quem lia muito a Bíblia, pô, compara essa história do Zachariah Sitchin. Então agora, quando eu venho falar alguma coisa sobre o Zachariah, baseado em outras novidades que eu tive a nível de notícia, né? Outras informações que apareceram, é justamente por já ter uma opinião formada em cima do Zachariah Sitchin, por ser justamente conhecedor. Então eu não fico fazendo opinião sem saber o que o Zachariah fez. Então a prova de que eu estudei o Zachariah, quem me conhece, principalmente dentro da questão ufológica aqui em Gramado, o pessoal sabe, nossos estudos do nosso grupo, todo foi feito em cima disso, né? Então são coisas que não cabem, né? Agora, para entender contextualmente uma coisa, tu quer entender um filme ou uma novela inteira vendo um capítulo só, querido, não adianta, né? Então muita gente que mal percebeu que tem vida alienígena, que tem uma realidade na questão UFO ali. Aí os caras já querem entender todo o processo meu. Não dá, sem subestimar a inteligência de ninguém. A questão é que a quantidade de informações é muito grande, são muito complexas, e tu ainda tem que lidar com o que é o pior dessa história toda, que é a desinformação.
E quando eu falo em desinformação, tu percebe assim, ó, as pessoas que têm o interesse em manter a mentira, elas vão pegando as meias verdades que não tem como ser ocultas porque estão explícitas e vão dando outros significados de acordo com os interesses deles. É aí onde a treta confunde tudo e é por isso que... E aí o que acontece? Tu tem os pesquisadores e a gente vai recebendo informações. E conforme a gente vai recebendo informações, a gente se sente na obrigação de compartilhar essas informações. Até porque, no intuito da mesma forma que a gente emite essas informações, a gente recebe outras. E aí, nessa troca de informações, a gente vai se questionando, a gente vai vendo pontos que coincidem, pontos que divergem, outros pontos de vista. E aí tu vai enriquecendo a tua cultura, a tua ótica, o teu paradigma sobre essa coisa toda, né? E que, na verdade, esse novo paradigma é resultado de uma imensa quebra de paradigmas que tu tinha, baseado em todos os outros aspectos da vida da gente. Então isso é muito interessante. O conselho que eu dou, então, para aqueles que estão caindo de paraquedas nessa questão ufológica e ainda não sabem direito, porque, gente... Enquanto existe uma ferrenha discussão para entender o que eles querem, o que não sei o que, tem gente que nem sequer acredita neles. Então assim, ó, para todos os níveis, como a gente não tem como selecionar aqueles que vão assistir o nosso canal, ou talvez não existe, por exemplo, a nível 1 de ufologia e espiritualidade, nível 2 de conhecimento intergaláctico, nível 3 entendendo as leis do universo, tu entende? Não existe um cronograma assim para tu definir, por exemplo, quando tu vai comprar um livro, né? Se tu é um cara, se é uma criança que está lá aprendendo o beabá e tal, tu não vai dar um livro de medicina genética, alguma coisa, tu entende? Tu vai dar o beabá para ela, que está aprendendo a ler. Então tu tem uma cronologia organizada. Embora, no caso desse estudo que nós conhecemos tradicional, essa cronologia é toda feita para emburrecer as pessoas e esconder a verdadeira informação. Mas agora nós estamos falando de estudos sobre a verdade universal, sobre essa verdade que se revela. Lembrando, Apocalipse, revelação. Não é destruição, não é fim do mundo, Apocalipse é revelação. E aqui fica um exemplo claro de quando eu falo que as pessoas vêm distorcer, as pessoas que comandam e que têm a tendência em ocultar o segredo, eles vêm distorcendo os significados reais das palavras, né, sempre dando um significado oposto para que a humanidade não queira aquilo que está lá, porque aquela palavra para eles significa uma coisa repugnante, uma coisa que tu não indesejável, e não é, né? Então todo mundo, ninguém quer o Apocalipse porque acha que o Apocalipse é destruição, é fim de mundo, é coisa ruim. Não é. Apocalipse é revelação. Então esse é só um exemplo de como a coisa é distorcida ao longo dos séculos, dos milênios, considerando lá o dividir para conquistar que veio lá, né, o desçamos e confundamos lá da Torre de Babel, e é o que acontece até hoje, é o que acontece na política, é o que nós estamos vendo. Então, gente, a minha recomendação tá caindo de paraquedas, né? Tu nunca ouviu falar nada, tu nem acredita em OVNI, então tu vai começar por lá assim, ó. Eu fiz aqui um pequeno cronograma de estudos ufológicos, né? Então assim, ó, antes de estudar sobre ET, sobre OVNI, não sei o quê, eu recomendaria que você tivesse conhecimento, caso você ainda não tenha, da questão espiritual. Não, Chico Xavier não era um charlatão. Ele sabia o que estava falando, ok? Então, esse povo todo de Valdo Franco, né, eles sabem o que estão falando. Então, Afterlife Investigation, Posati Filmes, lá do Juliano Posati. Esse é um filme, ok? É um documentário que ali tu tem a comprovação científica da vida após morte. Então já fiz vários programas sobre isso também, então vão lá, pesquisem. The Afterlife Investigation, é depois da vida, after, em inglês, né? The Afterlife, depois da vida, investigação depois da vida. Afterlife Investigation. Esclarecido esse ponto de que não acaba na carne, então o indivíduo que ainda não tinha esse conhecimento, agora ele passou a tomar conhecimento da quarta dimensão, a quarta D, onde operam os espíritos encarnados. Sabendo que existe uma outra dimensão que é a quarta, já vem junto o pressuposto da quinta, sexta, sétima e por aí afora.
O cara, quando a pessoa que não acredita em espiritismo assiste esse documentário e entende a quarta dimensão, então ele já abriu a sua cabeça para todos os outros aspectos de vidas que virão a partir de agora. Não só aquele que ele vê. Algumas pessoas vêm aqui e me dizem, eu só acredito no que é palpável, no que eu vejo. Pois é, querido, então tu só acredita em impulsos elétricos interpretados pelo seu cérebro. Matrix, tá lá o Morfeu falando pro Neo. É uma realidade absoluta. Mas, né, por isso que eu digo, cada um tem que fazer a sua caminhada. Quando tu começar a entender essa questão da 4D, né, já é um pré-requisito, é um preâmbulo para tu começar a entender que o filme Matrix não é uma loucura. Tem a ficção no filme, claro, como todo filme tem a parte da ficção, mas tem uma grande parte de realidade que é o âmago da coisa toda, que é o centro da história ali toda. Ok? Então, passando pelo Afterlife Posati, e tendo do Posati lá, o Afterlife Investigation, e tendo consciência de que o mundo, a nossa vida não se restringe a esse corpo físico e material, e tu já abriu então a tua mente para as outras dimensões existentes, né? Aí tu começa a compreender o multiverso, não necessariamente compreendê-lo, porque nem os físicos mais avançados compreendem tudo isso direitinho ainda, mas a consciência da existência, isso é muito importante. Isso é fundamental. E compreendê-lo é uma coisa que sabe-se lá quantas encarnações ou quantas experiências e vivências nós vamos ter que ter para ter um entendimento disso aí, né? Da mecânica quântica e coisa e tal. Porque quem descobre, pesquisa mecânica quântica, os mais experts no assunto, né, eles não sabem explicá-la, eles sabem que ela existe e sabem alguns fenômenos que elas causam. Mas por que elas causam esses fenômenos? Aí, entendeu? A coisa está bem distante ainda. Mas então, gente, assim que vocês saírem do Afterlife Investigation e se derem por conta dessa questão de quarta dimensão da vida espiritual e parará, o meu segundo passo que eu recomendaria, aí vocês escolhem a ordem, tá? Mas 2 estudos seriam bem interessantes, até porque eles falam basicamente da mesma coisa, só que uma de uma forma muito mais complexa e abrangente e outra de uma forma mais pontuada, digamos assim. Então eu estou falando a saga Anunnaki, que na verdade é do Sendero Luminoso, né? Esqueci o nome do cara lá, e é espanhol. Mas quem está fazendo a tradução é a Cassiana De Biasi, que é uma gaúcha aqui de Porto Alegre, conterrânea, querida, fazendo um trabalho maravilhoso, venho recomendando direto o trabalho da Cassiana também, né? Então assistam essa maravilha que a Cassiana fez lá, que é a tradução do Sendero Luminoso à saga Anunnaki. Tu vai ter o conhecimento sobre a história Anunnaki de uma perspectiva bem mais abrangente, onde conta a história de todos os outros povos também, e conta a história muito antes dos Anunnaki chegarem aqui. Tá? E é aí onde eu me refiro em relação à questão de Nibiru, porque que eu fiz o vídeo A Farsa Nibiru, mas já vamos chegar lá. Então, vocês assistindo a Cassiana, vocês já começam a entender, né, da origem da humanidade, como a gente veio, como a verdadeira história dos Anunnaki em relação à nossa criação. E por isso que é importante também, às vezes, a gente estudar o próprio Zecharia Sitchin, né? Com por exemplo, as memórias de um Deus extraterrestre. Aí fala lá a mesma coisa que conta na Bíblia, quando Moisés é chamado pelo Deus lá para fazer os 10 mandamentos, né? Aí isso, na história suméria, que em tese seria as traduções do Zecharia Sitchin, e aí é onde a coisa pega. Essas tabuletas sumérias interpretadas pelo Zecharia Sitchin falam de Endubsar, que na verdade é o nome em sumério do Moisés, e fala também em Zilzudra, que é o nome em sumério do Noé, da Arca de Noé. Então tu tem o Adapa, que é o Adão, tem o Sete, que é o Sati. Então toda aquela cronologia, todos os nomes, né, as 10 gerações desde Adão, o Adapa no caso, né, de Adão e Eva, que seria Adapa e Tite, até o Moisés, que seria Indubsar, o Noé, melhor dizendo, né, o Noé é até ali.
ela corresponde, tem todos os nomes sumérios também, né? Só que daí tu descobre que, conforme eu fiz o vídeo lá, similaridades entre a Bíblia e esse livro de Anunnaki, eu achava que as similaridades eram tantas, eram tamanhas, tão grandes, que ficava evidente que a Bíblia tinha sido uma cópia do livro de Enki, né? Memórias de um Deus extraterrestre. Aí depois, o que as pessoas vieram dizendo? Que na verdade o Zecharia Sitchin pegou a história Anunnaki, né, por causa que em função da gente agora ficar sabendo que existem os Homo capenses, as denúncias da Karen Rhodes lá, que os Homo capenses, os cabeçudos aqui, né, que são aqueles que estão coordenando a economia mundial, que toda a igreja católica foi instituída pelos Homo capenses, por isso que a Mitre, aquele chapéu enorme, né, era justamente porque eram Homo capenses os primeiros que começaram essa história lá atrás. Enfim, nós temos a história dos crânios homo capenses que foram descobertos durante o mandato, durante o papado do João Paulo II na Biblioteca do Vaticano. Então são coisas escancaradas que estão por aí. Como essa história veio toda à toa, né, o Vaticano, né, os controladores dessa parte aí, eles tinham que dar uma outra... Como a verdade veio à tona, eles tinham que dar o significado que eles queriam. E aí é onde entra o falso ataque do Blue Beam que eles estão querendo planejar, porque eles estão querendo mostrar os dominadores, os escravagistas, como uns amigos que nos descobriram agora, que chegaram e que são nossos amigos e querem nos ajudar. Essa é a grande treta. Esse é o grande problema. Então, o que a gente descobriu é que o Zecharia Sitchin acabou usando toda a realidade, toda a verdade da história dos Anunnakis, que é um fato, eles realmente existem, só que ele distorceu toda através da memória dos livros de Enki ali, já para causar uma interpretação de acordo com o que eles queriam. Então é a mesma coisa que acontece na Bíblia. Por isso que são tantas coincidências. Porque o Zecharia Sitchin foi lá, pegou a Bíblia, que muitos não sabem, já na Bíblia, para tu ver como é que são as coisas, né? E olha a pegadinha, e olha como os caras caem assim e devem ficar morrendo de raiva e de vergonha, né? Tanto que eles não comentam mais nada, desaparecem e não continuam os seus debates fervorosos junto comigo nos comentários. Enfim, os caras vem falando de Bíblia e o que tem de gente que vem e dá as citações, os parágrafos feitos, assim, sabe? João 23, não sei... Meu Deus, Lucas, provérbio não sei o que, aquelas coisas todas, né? E aí tu, puta que pariu, velho. Aí tu diz assim pros caras, cara, e o que tu acha que disse, por que tu acredita no que o Jerônimo de Estridão diz, né, no que ele escreveu, no que ele falou? E daí as pessoas dizem, eu não acredito nesse Jerônimo de Estridão, eu acredito no que está na Bíblia. E aí tu vê que a coisa caíram na armadilha, né? Eles falam da Bíblia, eles defendem a Bíblia e não sabem que Jerônimo de Estridão foi quem escreveu a Bíblia. Jerônimo de Estridão é o cara contratado por Damaso para fazer a tradução hebraico, aramaico e grego, né, para transformar na Vulgata, que é a primeira versão em latim da Bíblia. Então foi Jerônimo de Estridão que organizou lá a Vulgata e teve os concílios, eu falo 1 milhão de vezes. Então as pessoas se dizem expert no que está escrito na Bíblia, mas assim, nunca tiraram a cara dali. Não sabe o que foi o concílio, não sabe o que são os apócrifos, nunca estudaram os apócrifos. Enfim, gente, e querem, né, achar que nós somos os anticristos, que nós somos o diabo, a besta, que nós estamos amando o demônio, E aí tu pergunta, mas o que tu acha do que disse o Estridão de Oliveira? Esse cara é uma farsa, a verdade é o que está na Bíblia. Né? Aí fica difícil, cara, fica difícil. Então, gente, voltando lá ao Zecharia Sitchin, é uma coisa semelhante. É alguém que pegou um textos com meias verdades, uma coxa de retalho e montou uma historinha toda para justificar um certo evento que está prestes a acontecer, e esse é o âmago da questão. Essa transição planetária que nós vamos... que a gente já está ocorrendo, que nós vamos vivenciar, e existe sim a aproximação de um sistema que não é só é cheio. E alguns dizem, existe sim, meu amigo, e não é só Nibiru que está vindo Nibiru com mais um monte de coisa. Eu disse, não, tudo bem, eu concordo. Tanto que que foi mais educado e falou, um Paulo alguma coisa, e ele foi bem bacana, e aí isso que eu adoro, é quando as pessoas, eles vêm com teses e com contra-argumentos, e aí esses que estão embasados não precisam ofender, eles não têm a menor necessidade de ofender. Sabe quem que fica bravo e escreve as
coisas porque está irritado e acaba nos ofendendo, é aqueles que eles ficam tão assustados com essa história, eles não sabem nada, eles ficam confusos porque eles lêem uma coisa de um lugar, lê outra, e quando eles já tomaram alguma coisa que eles começam a tomar como verdade, alguma coisa que eles aprenderam, e vem alguém de um outro ponto e coloca um ponto de vista diferente que conflita com o que eles já aprenderam, cara, é muito frustrante para essas pessoas. Eles acabam então agredindo os informadores. Então assim, ó, eu digo aqui, gente, e alguns também dizem aqui pra mim, mas tu tem como provar isso? Querido, isso aqui não é um tribunal, nunca foi. Nenhum desses nossos canais dos que trazem os estudos e que apresentam argumentos, aliás, eu vejo que todos que trabalham sério, eles têm exatamente o mesmo problema. Eles dizem, cara, eu não vou responder resposta babaca, eu não vou responder a ofensas, né? Por favor, mandem contra-argumentos. Então, o que eu te digo, aqueles que ofendem são os que não têm capacidade de contra-argumentar. Então é mais fácil tu escrever só uma frase ofensiva, ponto. Tu não tem um argumento, tu não tem uma contratese, tu não tem. Então é extremamente vazio, gente. Então aconselho para essas pessoas, não percam o seu tempo ofendendo quem está trabalhando, trazendo informações. Entendam que os nossos canais, claro que eu estou falando pelo meu, mas pela conduta que eu vejo de todos os outros, nós não estamos aqui para provar nada, nós não somos um tribunal, embora a gente tente trazer mais provas do que, né, a gente tenta trazer o conteúdo mais probatório possível. Por exemplo, quando fala em provas, eu não estou aqui para provar nada, mas eu já trouxe a investigação que é considerada a comprovação científica da vida após a morte. Então, quando a gente traz documentários como A Noite dos 21 OVNIs, a Operação Prato, o caso Roosevelt, o depoimento do ex-ministro da Defesa do Canadá, que é o Paul Hellyer, né, falando sobre OVNIs, então aqui nós estamos trazendo as provas de que isso em si não são as provas de que os OVNIs existem. Nós estamos dando a prova de que existem relatos de oficiais que estão dizendo que viram, que os radares captaram, que eles tiveram contato face a face. O coronel Holanda da Operação Prato esteve face a face com os ETs. Ele foi visitado pelos ETs, ele foi abraçado por um ET, ele falou que foi até uma situação meio esquisita, que o ET abraçou ele pelas costas e disse para ele, não tenha medo, não tenha medo. E ele, imagina um militar... Imagina um militar, né? Vem um ET abraçar o cara pelas costas e vem dizer não tenha medo, não tenha medo. E dizer, sai daí, rapaz. Então é a parte cômica e engraçada que a gente se diverte, né? Mas tá lá, o coronel Holanda. Foi nessa ocasião que colocaram um chipzinho na mão dele, ele mostra o chip lá pro Gevaer, pro Marco Antônio Petit, que eu já tive a felicidade de ter os dois aqui no meu estúdio, entrevistando os dois, né? Enfim... Gente, então aí o que eu trago para vocês se com isso tu não prova que existe, né? Mas prova que existe oficiais militares dando relatos oficiais. Se isso não veio à tona, porque todos eles estão dizendo que existe uma questão de acobertamento, aí vai de quem assiste acreditar ou não. Então, gente, a gente não traz provas. Os nossos canais não são tribunais com juízes, promotores e advogados de defesa onde tem que bater o martelo e condenar ou inocentar alguém. Nós somos canais de debates que trazem informação para as pessoas ouvirem, assimilarem, tu vê se serve para ti, tu confronta com outras informações que tu tem e a gente vai caminhando, meus queridos, né? Então aqui, ó, depois que tu estudou a casuística OVNI e tal, e tu... Aí, dentro dessa casuística, então assim, ó, pesquisem lá o Projeto Camelot. Pra quem não conhece, né, a maioria dos fogos tá careca de saber já, mas pra quem tá chegando agora, pesquisa lá o caso Roosevelt, do Jess Marcel, aconteceu lá no Novo México, né? Aqui no Brasil, gente, Operação Prato, nossa, maravilhoso, riquíssimo o nível de informação, a quantidade de testemunha, a quantidade de gente que tomou o choquinho lá, que eles chamavam do chupa-chupa, tá cheio de foto, de filmagem, de depoimento, né? As marcas físicas deixadas. Então, para quem procura prova, né? Se marca física deixada, gente que morreu de susto, uma aldeia inteira que fala que viu durante o dia, a própria médica, né? O próprio comandante Orangel Holanda, se todos esses depoimentos ainda não te fizerem acreditar que tem alguma coisa aí fora diferente, meu querido, então sinto muito, desiste disso tudo, porque tu não vai acreditar em nada. Tu não vai acreditar em nada. Tu tá
com a tua mente concretada, então nem perde teu tempo. Tá? Então a gente já recomenda esses casos, por quê? Porque quando tu ouve quando tu assiste o The Afterlife, quando tu ouve esses negócios da Operação Prato, quando tu vê a Noite dos 21 OVNIs no Brasil, há 30 anos atrás, agora em 2016 houve o remake, digamos assim, da reportagem, né? Aí foi os 30 anos da Noite dos 21 OVNIs. O Fantástico da Globo reapresentou o caso em que 21 OVNIs foram captados pelos radares aqui no Brasil, né? Subiu um monte de caça atrás dos caras. Foi dada uma coletiva de imprensa com o brigadeiro Moreira Lima dizendo nós captamos 21 objetos voadores não identificados que eram dirigidos por uma força inteligente, que tinha uma tecnologia absolutamente superior à nossa. Aí os pilotos, né, dando reportagem dizendo nós tínhamos que persegui-los e interceptá-los, identificá-los. Não conseguimos nem perseguir, nem interceptar e muito menos identificar, porque não conseguimos nem chegar perto. Então, gente, as provas estão aí. Aí tu vai lá, tu ouve o Paul Hellyer falando que os OVNIs são tão reais quanto qualquer avião que sobrevoa a tua cabeça. E quem que é esse Paul Hellyer? Ex-ministro do Canadá, foi ministro de defesa do Canadá por 23 anos e está falando isso num G8. Tá falando... E tá aqui as imagens também, já fiz, eu tenho... Gente, se vocês forem procurar lá entrem no nosso canal e vão lá, vídeos do nosso canal, tem 200 e poucos vídeos. Aí vocês vão ter que ter paciência, vão ter que voltar, porque eu baixo os quadrinhos, pega a página anterior, baixo os quadrinhos, e vão lá nos primeiros vídeos do nosso canal, os que foram postados há um ano atrás. Eu fui colocando em ordem, então nós temos lá, desde depoimento de ex-astronauta, né? Tem o Edgar Mitchell, que foi o sexto homem a pisar na Lua, que ele fala da realidade dos OVNIs e dos ETs. Então, nós temos depoimento de astronauta, de militar, Cara, tá cheio de gente falando, então assim, não cabe mais eu dizer não existem, né? Só para muito cético mesmo. O nosso objetivo nem é provar, mas se tudo isso, toda essa carga de material que tem aí não provar nada para as pessoas, é porque o ceticismo te tornou cego. Aí não é questão mais de ceticismo, já é questão de cegueira, ok? Então eu recomendo um oculista e tal, porque tu não está enxergando bem. E olha que é um míope que está falando isso. E aí depois que vocês se deram por conta que tem vida depois da morte, e se deram por conta que tem também outras esferas e outras vidas que não essa conhecida como raça humana, aí vem as outras perguntas. Então tu vai chegar no segundo nível dos estudos ufológicos, ok? Então tu não precisa mais ficar tentando te falar de casuística e de tentar entender que existem outras dimensões, da quarta dimensão, e que tem seres de outros planetas e de outros universos que são de outras... Tu já entendeu tudo isso aí. Ou se não entendeu, pelo menos tu já sabe da existência. Então tu já abriu, né, para que outras informações, e isso é um pré-requisito, melhor dizendo, para que tu entenda outras informações. Ou de novo, se não possível compreender e entender, pelo menos saber da existência. Compreender é um passo um pouco mais a fundo. Eu, sinceramente, quanto mais eu sei da existência dessas coisas, menos eu as entendo. Mas nem por isso eu vou parar de pesquisar e de estudar. Então, depois que tu sabe da existência dos ETs, o que eles querem? É a próxima pergunta. E a principal, né? Claro que tu vai querer saber o que eles comem, da onde eles são bons ou eles são maus, né? Que energia eles usam, que tecnologia essa eles têm, que eles chegam aqui, que fazem essas coisas impressionantes com as naves, né? E nós com nossos aviãozinhos, nossos caça que parecem umas mosquinhas ao redor de um falcão peregrino, se é que vocês me entendem. Falcão peregrino é a ave mais rápida, que chega a atingir 318 km por hora num mergulho. Para vocês entenderem a alusão que eu quis fazer de um mosquitinho com o falcão peregrino. E ainda assim eu acho que a distância entre a tecnologia deles é bem maior do que essa que eu descrevi agora, mas só para ter uma ideia. Então, gente, quando a gente chegar no que eles querem, então tem uma outra série de documentários, ok? Que já começa também a te situar em relação a essa coisa toda. A saga Anunnaki eu acho maravilhosa, por causa que ela coloca a história dos Anunnaki num outro contexto, não só aquele exposto pelo Zecharia Sitchin. E aí tu percebe que a história contada pelo Zecharia Sitchin, ela é contada para colocar os Anunnaki numa posição que não é verdadeira.
Então agora que os Anunnaki estão ficando em evidência, né, e alguns não querem que a gente descubra que uma parte dos Anunnaki são os escravagistas, né, e uma outra parte dos Anunnaki, a gente pode falar essa divisão entre uma parte, os Enlilitas, que são aqueles que seguem o Enlil, que é o Javé, e tem os Enkitas, que são aqueles que foram gerados pelo Enki, que é aquele que deseja, segundo todos os relatos, aí é o que luta pela liberdade da humanidade. Aqui, o que não concorda com essa, e essa luta deles é milenar. Então, o Enlil quer manter a escravidão, o Enki é aquele que quer nos libertar. O Enki é o geneticista que participou da experiência da inseminação do DNA Anunnaki nos humanos, né, que gerou essa nossa raça adâmica aqui. Então, gente, eu já fiz vários programas falando sobre isso também, falando tanto na ótica da intervenção Anunnaki, né, contada pelo Zecharia Sitchin, como a outra versão, e aqui é onde está o foco da coisa, os Anunnaki colocam como se o projeto humano aqui na Terra fosse todo de responsabilidade deles. É aí onde pega a mentira. Quando tu assiste a saga Anunnaki, tu descobre que os Anunnakis, eles simplesmente ajudaram nesse projeto humano que já estava em ocorrência, já estava em andamento, e como eles já estavam embasados e tinham uma série de questões logísticas que os beneficiavam nessa questão, eles foram convidados a participar do projeto e pediram aos que estavam comandando esse projeto aí, organizando, né, que se eles podiam colocar o DNA deles no nosso, né, nesse novo experimento genético. Isso foi permitido. Eles colocaram o DNA deles, gerou essa raça humana, só que justamente por isso, em função disso agora, a parte do Enlil acha que eles são donos da Terra para fazer o que eles quiserem dos humanos da Terra. E não só da Terra, tem humano em Marte, tem humano na Lua, ou seja, tem essa nossa parte da galáxia aqui que tá meio dominada, que foi a parte que entrou em quarentena, aonde todos os Anunnakis ruins e escravagistas ficaram confinados enquanto se resolve essa situação lá por fora. Mas para entender tudo isso, para mim falar que agora não é esse o objetivo, né? Foi só uma pinceladinha. Vejam lá a saga Anunnaki e vocês vão ver as diferenças entre a verdadeira história Anunnaki no contexto universal e a outra história contada pelo Zecharia Sitchin, aonde coloca os Anunnaki como os únicos responsáveis pelo projeto humano na Terra. Então, gente, quando a gente fala na farsa de Nibiru, que é o vídeo que está sendo polêmico, é nesse ponto que eu estou me referindo. Olha só o que eu vou dizer para vocês, para ver se vocês entendem. Quando eu falei a farsa do World Trade Center, entendeu? Aí, por que ninguém veio dizer pra mim, tu é um mentiroso, porque a fraude existia, a farsa do World Trade Center existiu, foram realmente derrubadas as torres, o mundo inteiro viu, né? Mais de 3 mil pessoas morreram. Por que ninguém veio me falar isso? Porque é uma coisa óbvia que todo mundo viu, que tá lá. Então, como isso é tão presente, já tá tão arraigado, todo mundo viu, coisa e tal, o teu cérebro nem faz essa conjectura da possibilidade de ser uma farsa, então eles não vêm me atacando. Agora, como é Nibiru, é uma coisa que tu não sabe se é, se não é, tu tem que confiar no que as pessoas estão dizendo, no que o Google Sky estaria mostrando, e aí tem mais uma outra coisa que nós deveríamos discutir, que é por que quando tu abre o Google Sky em várias partes assim, tu enxerga um monte de contorno quadrado assim, que parece que são tarjas que são colocadas. O que é isso? Tu entende? Alguns astros, que é uma bola com a luz ao redor, e tu vê nitidamente que aquela luz está cortada como se tivesse uma tarja colocada em cima, ou como fosse alguma coisa sobreposta. E toda hora tu vê isso no Google Sky, cara. Então parece que, será que é uma realidade, é uma câmera mostrando, ou é alguém lá que projeta todas as imagens que nem qualquer game de jogo espacial? Às vezes parece que tu jogar um jogo, que nem um jogo muito antigo, que era o Unreal, que era um jogo que tu programava as naves e a batalha acontecia no espaço e tal, a simulação, né, do jogo de viajar pelo espaço parecia mais real do que o próprio Google Sky quando tu abre. Então, entendeu? O que eu tô falando com isso? A possibilidade de programar. E como tu tá aqui, tu tá vendo, como é que tu vai saber, tu que tá aqui no teu lado do computador, se aquilo tá chegando pra ti é realmente uma imagem real do espaço lá fora, ou se é uma programação que nem essas dos games que mandam pra ti? Quem é que me dá 100% de certeza? Não tô dizendo que é nem que não é. Eu estou dizendo que eu não confio 100%, tá?
Então assim, ó, quando eu digo a farsa do World Trade Center, não quer dizer que os prédios não caíram, não quer dizer que os aviões não foram jogados e que não morreu 3 mil pessoas. Eu estou dizendo que eles usaram essa realidade aí com um objetivo espúrio, falso, mentiroso. Né? Eles fizeram tudo aquilo ali, atribuíram isso lá ao Osama Bin Laden, quando na verdade foram eles que armaram isso para ter uma justificativa, né? Para ter o apoio da população, dizendo que tinham que combater o terrorismo, e tudo que eles queriam era invadir o Iraque por causa do zigurate, por causa do que tinha lá dentro do zigurate. Que foi aonde. Por que os militares americanos ficaram 10 anos dentro do Iraque lá? Também já fiz um programa falando sobre o portal que o Saddam Hussein tinha lá dentro do zigurate. Entendeu? E sabe-se lá se esse portal não seria lá uma das Arcas da Aliança, que foi desmontado e foi levado para os Estados Unidos, que levaram 10 anos para poder mexer nesse portal aí, que estava lá dentro do zigurate, né, do Saddam Hussein. Então tem muita coisa aí que as pessoas falam, mas se tu for estudar fundo e for mexer, tem muita informação escondida aí que é cabulosa, gente. Então aqui, ó, quando eu falo da farsa do Nibiru, é a mesma coisa. Eu estou dizendo que não é que não existe nada aí. Primeiro, no próprio vídeo, a farsa do Nibiru, eu falo lá, gente, o Chico Xavier falava que tem alguma coisa que vai passar por aqui, que vai mexer com os nossos polos, né? A inversão dos polos magnéticos, que vai furacão, tsunami, vulcão, essas coisas todas. Ele só não fala em Nibiru, ele falava em planeta Chupão. Então outros falam em Nêmese, que é uma estrela que tem vários planetas em sua órbita, um deles poderia ser o Nibiru. Aí são questões que eu não estou negando isso aí, e nem muito menos negando que tem alguma coisa vindo aí. A questão, quando eu falei da farsa do Nibiru, e isso para quem assiste o vídeo inteiro percebe isso, porque por isso que muitas pessoas que também estudaram Zecharia Sitchin e também viram a saga Anunnaki também concordaram com o ponto de vista que eu tive, e outras pessoas também dizem, Luciano, eu também acreditava no Zecharia Sitchin e também tem uma outra perspectiva. Então, gente, em vez de ficar jogando pedra em mim que estou falando isso, joguem pedra nas fontes que levantaram os argumentos, né? Ou pelo menos tenham outros argumentos suficientes e consistentes para rebater isso que está sendo apresentado. Então nós somos meros repórteres. É a mesma coisa. Vem um repórter lá dizendo o movimento do Bolsonaro aqui teve 5 mil pessoas, aí vem um petista e dá uma porrada no repórter porque ele está reportando um evento que é do Bolsonaro, porque ele é contra o Bolsonaro. Cara, cadê a isenção? Então é umas ignorâncias absurdas que a gente tem. Então alguém jogar pedrada na gente porque algum outro cientista, estudioso apresentou algum argumento, porra, é no mínimo, né, gente? Vamos combinar. É muita falta de sensibilidade, falta de educação. Então vocês querem jogar pedra? Joguem pedra naqueles que estão apresentando os argumentos. Mas não só vão lá ofendê-los. Apresentem contra-argumentos dizendo que eles estão errados. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver quem é que tem culhão, quem é que tem bala na agulha pra chegar e levar até o fim. Porque assim, ó, tu não entender porra nenhuma, tu não ter argumento nenhum e simplesmente escrever uma frasezinha, tu tá falando um monte de bobagem, porque tu não sabe nada. Isso é muito fácil, gente. Eu quero ver quem tem capacidade de apresentar os argumentos contradizendo o que nós estamos falando. Aí o bicho pega, né? E é difícil, aí tem que estudar. Ofender é mais fácil, é mais rapidinho, não dá dor de cabeça, não precisa ficar horas e horas pesquisando os assuntos. Meus queridos, é isso aí. Então tá, gente? Então quando eu falo da farsa de Nibiru, de novo, é como a história foi contada com o intuito de privilegiar uma categoria que não merece ser privilegiada. Então eles vão querer apresentar os nossos escravagistas como fossem recém-chegados amigos para nos ajudar. Tu entende? E tudo é um plano para simplesmente continuar a escravidão. E o que acontece? Quem mais impede que os verdadeiros abolicionistas se cheguem ao nosso planeta e daí o contato não acontece? E as pessoas, por que essa intervenção não acontece? Por que os ET bom não vem logo nos ajudar? E aí, ó, pra fechar com chave de ouro o programa de hoje, então assim, ó, aquela tribo de índio, né? Tem um fazendeiro que escraviza essa tribo de índio e essa tribo de índio não faz menor noção que existe um universo todo ao redor, inclusive
acontece além daquele fazendeiro lá. O fazendeiro dá algumas coisas para os índios e os índios acham que o fazendeiro é bom, mas na verdade o fazendeiro está escravizando. Tem um povo de fora que está vendo o que o fazendeiro está fazendo com os índios e ele quer chegar para os índios e dizer que o fazendeiro não é bom, ele é mau. Só que o fazendeiro, sabendo disso, se antecipa e diz para a indiarada que aqueles caras que estão vindo, meu Deus do céu, eles são cruel, eles vão pegar as criancinhas, eles vão fritar os filhos de vocês e não sei o que. Entende? Isso não quer dizer em 100% que o fazendeiro não esteja errado em relação a grupos interessados a esse índio, mas ele atribui essa categoria de gente, né, aos que estão querendo ajudar os índios, para que os índios fiquem com medo dos abolicionistas, porque eles não sabem que são os abolicionistas. Então é a mesma coisa que acontece. E se nós chegar, né, ou melhor, se os nossos abolicionistas vêm de fora, que é uma raça estranha, e eles chegam mandando bomba nos terráqueos, por causa que os da nossa raça é que ajudam os escravagistas a nos escravizar, tal qual um feitor, ou às vezes um capitão do mato, numa novela aqui, que no caso era um negro que lutava contra a sua própria raça, a favor dos brancos. Então acontece a mesma coisa. Nós temos humanos que lutam para escravizar, que ajudam a escravizar os humanos, e eles também, na verdade, são outro tipo de escravos, né, um pouco maior dentro da hierarquia só, mas também são escravos desse povo que comanda aí, né, aí quarta dimensão, outras dimensões também. E os encarnados que mandam no planeta são só as marionetes deles. Então, gente, é a mesma coisa. Se os caras chegarem mandando bomba, a gente não sabe o que é, e os nossos escravagistas estão tentando pregar para a população toda, né, que eles estão chegando para fazer mal, aí é só tu ver filmes que nem o Independence Day, né, onde eles estão sempre vindo aqui para dominar, para escravizar. De novo, o que não quer dizer que realmente não tem algumas raças de padrão moral inferior que realmente são escravagistas, expansionistas. Só que esses não têm para chegar aqui. Então, gente, tá acabando ali, ó, tá piscando. Era isso que eu queria dizer. Beijo, tchau.